Oi, turminha do sétimo, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, pessoal. Olha, a gente deixou a aula já na quarta-feira, tá? Ontem, só lembrando que a gente passou o assunto, página 157, tá aqui meu livro, já tá anotado na minha agenda, tá bom? Então, o uso de mas e mais, a, artigo, e a, do verbo haver, e mal com L e mal com U. Não é um assunto muito difícil, é um assunto super fácil, é só prestar atenção, tá? É gramática mesmo, pura, e aí a gente não tem muito o que explicar, também não tem muito o que ficar aqui passando para vocês. Então, deixei para vocês lerem o assunto antes, mas eu sei que pouco de vocês leram. Pessoal, eu tenho uma cobrança a fazer. Olha, eu estava assistindo os vídeos e verifiquei que poucas pessoas visualizaram, tá? Então, nós temos uma turminha um pouquinho grande e poucas pessoas visualizaram o vídeo. Por que será? Qual foi o motivo? Tá? Preciso saber. Se vocês não estão conseguindo, explica, fala por quê, se tem algum problema. A gente vai tentar mudar para poder atender a todos. Tá bom? Então, poucas pessoas visualizaram e aí eu vou querer saber por qual motivo, tá bom? Quando vocês visualizam, é a minha presença no diário, tá? É presença no meu diário. Então, ó, fica a dica aí. Visualizou o vídeo, presença no diário. Não visualizou, não tem presença. Então, assim, eu sei quantos alunos tem na sala. Eu preciso ter, no mínimo, a visualização, a quantidade de alunos da sala. De visualização, tá bom? No mínimo. Sem falar que eu conheço outras pessoas que falam assim, olha, eu verifiquei sua aula lá, eu vi sua aula, tá? Então, fica a dica e passa lá e verifica o vídeo, tá bom? Então, a língua portuguesa nos oferece uma variedade muito grande de palavras para podermos nos expressar. No entanto, apesar de serem pronunciadas da mesma forma, muitas palavras expressam sentidos completamente diferentes, tá? Ao escrevê-las, é preciso ficar muito atento. Então, nesta sessão, nós vamos conhecer algumas palavras, algumas delas, tá bom? Então, a gente vai passar uma frase aqui para vocês, tá? Vejam só. Sei que preciso me dedicar mais, mas não tenho tempo. Ó, numa única frase, nós tivemos aqui as duas formas, tá? E grafia também, tá? Pronúncia e grafia da palavra mas e mais. Mas, M-A-S, e mais, M-A-I-S. M-A-I-S. Vejam só. Sei que preciso me dedicar mais, somar, vírgula, mas não tenho tempo. Mas é uma contradição. Então, eu preciso, mas não posso. Entenderam? Então, aqui. Primeiro mais, soma, mais. O segundo mas, contradição. Então, vamos lá ver qual a diferença, tá? É mais, M-A-I-S, mais, expressa quantidade ou intensidade. Neste caso, é o oposto de menos. Mais, menos, tá? E mas, M-A-S, expressa uma relação de oposição, como eu falei, contradição, tá? Adversidade, seu uso equivale a porém, contudo, no entanto, tá? Vejam só. Desculpa aí. Vejam só. Se eu dissesse assim, ó. Sei que preciso me dedicar mais, porém, não tenho tempo. Mudaria o sentido da frase? Não, não mudaria o sentido da frase. Ela permaneceria com o mesmo sentido, sem sofrer nenhuma alteração, tá?
No entanto, contudo, nesse caso, tá? Não mudaria o sentido da frase, ok? Permanece a ideia de oposição, a ideia de adversidade, a ideia de contradição. Explicado? Entendido? Beleza. Então, vamos para a próxima. Ou o segundo exemplo. Eu não o vejo há muitos anos. Tá? Referiu-se a passado. Há situações em que é preciso ter calma. Agora, daqui a 2 meses estaremos de férias. Segundo, a cidade mais próxima fica a 20 quilômetros. Vamos entender qual a diferença entre um e o outro, tá? Vejam só. As palavras destacadas H e A, tá? Costumam ser bastante confundidas. Mas é simples perceber a diferença entre elas. Vamos observar aqui no exemplo. A H expressa tempo passado, tá? Ou é aplicada como equivalente a existir. Quando eu puder colocar no lugar do AH a palavra existir, eu tenho HA. Se não couber a palavra existir, não será HA, tá? É uma dica para vocês ficarem bem atentos, tá? Nas duas situações, é uma das flexões do verbo haver, tá bom? Há dias que venho trabalhando nisso. Há dias que venho trabalhando nisso. Representou o passado, tá? Há um problema aqui. Há um problema aqui. Nesse caso, há um problema aqui. Se eu disser assim, existe um problema aqui. Consegue entender? Viram aí? Já o artigo, tá? Ele vai expressar um tempo futuro ou é aplicado para indicar distância. Vejam só. Daqui a pouco estaremos juntos. E verdade, daqui a pouco estaremos juntos na sala de aula aí, viu? Então, indicamos o futuro, tá? Minha casa fica a alguns metros da escola, só combinando. Perceberam? Minha casa fica a alguns metros da escola. Conseguiram entender rapidinho a diferença do AH, tá? E a quando é artigo aqui? Viram que é fácil? Fácil. Molezinha, né? Então. E as outras palavrinhas é mal com L e mal com U. Então, outro par de palavras que confunde bastante é mal com L e mal com U. Observe a diferença aqui. Ele pediu explicações num mau momento. O amor sempre vence o mal. O amor sempre vence o mal. Ela mal chegou e já foi para a praia. Vamos entender? Mal com U é o oposto de bom. Mal com U é o oposto de bom, tá? Olha, ele pediu explicações num mau momento. Poderia colocar num bom momento? Poderia, que não sofreria alteração. Mal com L é o oposto de bem. O amor sempre vence o mal. Se fosse o contrário, como seria? Sofreria interferência? Sofreria alteração? Não também. E
Veja aqui outro exemplo. Ele está muito mal hoje. Poderia ser ele está muito bem hoje, não poderia? Sem sofrer nenhuma alteração. Pode indicar também que uma ação foi feita de modo rápido, quase imperceptível. Ó, ele mal tocou no assunto. Ele mal tocou no assunto. Viram que não é difícil? Molezinha, molezinha, né? Então, como esse assunto não é difícil, nós vamos deixar para vocês um exercíciozinho básico para vocês responderem, tá? Exercício para responder, página 158, 159, tá? 158 e 159. Turma do sétimo, ó, um cheiro e logo, logo estaremos juntos na sala de aula, tá bom? E exercício na próxima semana a gente faz a correção. 158 e 159. Não tá difícil, então pratiquem. Beijo!